Graça e paz, amados, que alegria estarmos juntos mais uma vez. O Senhor assim nos dando a graça e o privilégio de, embora não estarmos juntos, aqui fisicamente, mas você que está aí no seu lar, na sua casa, está junto com a sua família, está aí separando esse momento, esse tempo para estarmos juntos, para compartilharmos a palavra. Nós já louvamos, entoamos ao Senhor aí cânticos de adoração, confessando a nossa fé, confessando a nossa alegria, de termos o Senhor como o Senhor de nossas vidas. E nesta hora eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, para o seu coração, e acredito eu que esta palavra é uma palavra muito oportuna por tempo e o momento em que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós temos enfrentado em momentos difíceis, estamos passando por situações aí, bem complicadas, não só na nossa cidade, em nosso estado, mas no mundo em geral, E eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor para o seu coração, porque muitas vezes, diante de todas as notícias que chegam até nós, de todas as estatísticas, há aí um medo, há uma ansiedade que vem tomar conta do nosso coração. Mas nós precisamos compreender que acima de todas as coisas Deus está. Mesmo que esse seja o momento, acredito eu, que o momento de juízo do Senhor sobre as nossas vidas, mas um tempo também de levar-nos a refletir, a pensar sobre a nossa vida e a reconhecer a autoridade desse Deus que pode todas as coisas, que está acima de todas as coisas. Nós vemos aí pelos noticiários, tantas situações, mas também tanta negligência do povo, tanta rebeldia, tanta imoralidade, tudo isso tem crescido de uma forma tão assustadora, mas eu creio que esse é o momento de pararmos para refletirmos o que um vírus pode fazer no nosso planeta, e como isso afeta a todos nós, como é frágil a nossa vida, e como é grande a nossa dependência e o nosso reconhecimento da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E pensando nisso, Deus trouxe ao meu coração falar a respeito do medo, vencendo o medo e encontrando a paz. E para isso eu quero ler com você livro de Isaías. No livro de Isaías, o capítulo 41, você que está aí com a sua Bíblia em suas mãos, você pode acompanhar aí comigo, que eu quero usar nessa noite apenas 3 bases bíblicas, para embasar o assunto que eu quero trazer ao seu coração, sobre as promessas de Deus para nós. E Deus trouxe ao meu coração essa promessa. Isaías, capítulo 41, no versículo 10. Isaías, capítulo 41, no versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amados, que palavra oportuna para nós desses dias. E aqui eu extraí algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você nesta hora. Por isso eu gostaria que, mesmo sentado aí na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo, você pudesse fechar os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graça, porque o Senhor tem se revelado para nós a cada dia e a cada vez mais, de uma forma tão amorosa, de uma forma tão grande, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua provisão. Obrigado por este momento, por esse tempo que nós estamos aqui juntos. Pai, eu sei que eu posso apenas informar a respeito da tua palavra, mas eu sei que o Senhor pode transformar, porque as tuas palavras são espírito e são vida.
Pai, que a Tua palavra agora chegue ao nosso coração, trazendo, Senhor, o consolo, trazendo a paz, trazendo a alegria. Faz gerar em nosso coração a fé que nós necessitamos, ó Deus. Pai, para que cada dia da nossa vida, para que cada momento da nossa vida possa ser vivido, sustentado pela fé e pela esperança que a Sua palavra traz ao nosso coração. Assim, Senhor, eu te dou graças, peço que o Teu Espírito Santo opera sobre as nossas vidas, de uma maneira clara e simples, mas poderosa. No nome de Jesus. Amém. Amados, algumas lições desse texto eu quero deixar com você. Primeira delas, é que existe aqui uma ordem de Deus para nós. E a ordem é: não temas. Não temas, não tenha temor, não tenha medo, não temas. Alguns estudiosos dizem que existem na Bíblia mais de 365 vezes a palavra não temas. Isso podemos aplicar para cada dia da nossa vida. Existe uma palavra de Deus, existe uma ordem de Deus para mim e para você. Não temas. Não temas. A segunda lição que esse texto traz para nós é que eu gostaria que você pudesse perceber que toda vez que Deus dá uma ordem ou dá uma promessa para nós, Ele também dá uma explicação, um motivo e uma razão para crermos assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele diz o seguinte: não temas, e a explicação é: porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho uma ordem para você, não temas. Mas eu também te explico por que você não deve temer. Porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Virando a página aí da sua Bíblia, nós estamos em Isaías 41. Vá comigo Isaías 43, onde Deus ainda continuando, a dar-nos as suas promessas. E Ele diz no capítulo 43, eu gostaria agora de ler com você, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Oh, que coisa maravilhosa, que palavra bendita, que o Senhor traz a nós. E aqui Ele continua a trazer-nos algumas lições. E a terceira lição que esse texto mostra para nós, que eu gostaria que você pudesse perceber, é que Ele diz que nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos passar por momentos de fogo, por momentos de aflição. Nós vamos passar. Ele não diz assim: quando você passar, ou se caso você vier a passar pelo fogo, se vier a passar pelas águas. Ele não diz assim. Ele diz: quando você passar. Então nós podemos entender que é quase uma ordem de Deus dizendo: você vai passar, viu? Virá situações. Com certeza virá momentos de fogo na sua vida. Momentos de aflições. Eles vão vir. Eles vão vir. E hoje nós estamos vivenciando tudo isso em todo o mundo. Em todo o mundo. Em todas as nações.
Mas existe também uma promessa para mim e para você, que continua sendo não temas, que continua sendo não tenha medo, não tenhas medo. E ele diz no versículo 3, quando ele fala a respeito disso, e ele novamente ele vem dando uma explicação. E ele fala para nós no versículo 3 assim: porque eu sou o teu Deus, o teu Salvador. Que coisa maravilhosa. Novamente ele reforça para mim e para você a promessa de que não é para temermos, mas sim que nós possamos crer e confiar no Senhor. E confiar no Senhor. Porque muitas vezes Ele não vai nos isentar de passar por momentos difíceis, mas Ele nos dá a promessa de passar conosco. E é isso que Ele diz assim, Ele diz aqui no texto: eu serei com você. Então nós podemos compreender que existe por trás desta promessa, que existe por trás de tudo que nós passamos, de tudo que nós venhamos a experimentar, seja de bom ou seja de ruim, existe um ensino, vai ser pedagógico para nós, algo o Senhor tem a nos ensinar, algo o Senhor tem para nós. E Ele diz: eu me comprometo de passar com você, eu vou estar junto com você, eu vou estar junto com você. Então, Ele diz o seguinte: porque eu sou o teu Senhor. Se você prestar atenção, você vai ver que Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas. Isso quer dizer, se refere a Ele como sendo grande El Shaddai, ou seja, como sendo o Deus que amamenta, o Deus que alimenta, o Deus que sustenta, o Deus que é conosco, como Ele se revelou aqui: eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te fortaleço. Depois Ele vem dizendo, Ele continua dizendo: não temas, porque eu sou contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluias! Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos salva, é aquele Deus presente conosco. E quando Ele se refere aqui ao teu Salvador, Ele não está dizendo apenas a respeito da salvação, mas Ele está dizendo: olha, eu sou o teu refúgio. Ele está se revelando como Deus que socorre, como Deus presente, como Deus que traz livramento, como Deus que resolve os nossos problemas, principalmente os que são impossíveis para mim, para você. Nós sabemos que há coisas que nós devemos e precisamos fazer, mas há coisas em nossa vida que só Ele pode fazer. No que compete a Deus fazer, nós devemos fazer. Por quê? Porque nós não estamos isentos de passar por tudo isso. Seja você cristão ou não, seja você evangélico, seja você de qualquer denominação que você for, seja qual for, virá. Essa epidemia veio sobre todos nós, sobre todos nós. Todos estamos, vamos dizer, vulneráveis ao contágio desse vírus. Mas nós precisamos também entendermos que Deus é aquele que cuida de nós. Como eu disse, há um tempo de estarmos refletindo sobre a nossa vida. Há um tempo, há um momento, esse que é chegado, de sondarmos o nosso coração, examinarmos o nosso coração. E eu gostaria desde já dizer a você: aproveite esse tempo, faça desse tempo. Antigamente a gente estava dizendo que não tinha tempo, não era assim? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. Agora é feito um tempo para você, porque agora você precisa ser prudente
e entender que você que pode fazer isso, né? Você que pode estar se privando do social, né? Estar em casa com a sua família. Então agora aproveite esse tempo, faça desse tempo um tempo produtivo para você. Sabe aquele livro que você há tanto tempo tinha prometido que ia ler e não leu? Agora é o tempo. Leia, medite, busque, passe um tempo a mais com Deus, né? Um tempo maior, um tempo de qualidade. É um tempo também de você passar com a sua família. É um tempo também de você estar cuidando da sua vida espiritual. Seja prudente, né? E esteja aproveitando esse tempo. Então, nós podemos ver que Ele se revela não só como nosso Deus, mas também como nosso Salvador. E eu queria deixar uma observação para você. Tudo que experimentamos e desfrutamos de Deus passa pela fé. Tudo isso, tudo que vem de Deus, tudo que nós podemos desfrutar de Deus, toda essa capacitação de termos a palavra de Deus fluindo em nosso coração, de termos o Senhor nos guardando, nos privando, nos abençoando, nos protegendo, né? Tudo isso passa pela fé. Tudo isso passa pela fé, porque a capacidade de desfrutar de Deus como nosso Senhor e Salvador acontece pela fé. A capacidade de termos o Senhor nos capacitando, mesmo que passamos pelas águas, mesmo que passando pelo fogo, tudo isso é desfrutado pela fé. E o que é fé? O que é fé? E como essa fé opera? Lá em Hebreus 11:1 diz assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se vê. Então a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. A fé é uma convicção. A fé é você crer e encontrar o descanso no seu coração de que vai haver uma intervenção de Deus, de que Deus já está trabalhando a seu favor, de que a graça do Senhor é com você, e de que Deus vai cumprir cada uma de suas promessas, e que para todas as promessas de Deus, você pode entregar o seu coração, você pode abraçar essa promessa, você pode crer nessa promessa, porque a fé te dá essa certeza. Como a fé funciona? Como isso acontece? Bem, eu quero dizer para você que existem duas formas. A fé age em nosso coração de duas formas e de duas maneiras, podemos dizer assim. Primeiro, a fé, ela opera dentro de nós. Ou seja, no nosso interior. A fé é algo extremamente pessoal. É Deus operando uma certeza, uma convicção dentro do seu coração. Porque primeiro, Deus opera dentro de você, para depois operar nas circunstâncias que estão fora de você. Né? Então, primeiro, a fé precisa operar do lado de dentro. Ou seja, primeiro algo precisa ser resolvido dentro de mim. Algo como, por exemplo, a incredulidade. Algo como, por exemplo, a ansiedade, o medo, a insegurança, a angústia. Porque se você parar para pensar, todos esses sentimentos que assolam a nossa vida. É claro que existe o fator físico, é claro que existe o fator hormonal, mas na sua grande maioria, todos esses sentimentos estão relacionados com as nossas emoções. E nós precisamos ter isso resolvido dentro de nós. Ou seja, receber essa capacidade de crer além das circunstâncias, porque a fé, ela fala de uma certeza,
Ela não fala de um sentimento, mas ela fala de uma convicção que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Dentro de nós. Por quê? Porque a fé, ela traz a paz ao nosso coração, como eu disse. Como é o tema da nossa mensagem, vencendo o medo e encontrando a paz. E essa paz que Deus traz para nós, como o próprio Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz que Ele traz ao nosso coração é uma paz independente de qualquer que seja a circunstância na sua vida. Porque, como eu disse, que primeiro a fé precisa operar do lado de dentro e depois nas circunstâncias lá fora, porque a paz, ela é independente, você pode ter paz em meio às guerras. A paz que Jesus traz ao seu coração é uma paz independente de qualquer que seja as circunstâncias externas. Ou seja, de repente tudo ao seu derredor pode estar desmoronando, pode estar sem o controle. Mas eu quero dizer para você, quando você tem fé, você sabe, pode fugir do controle do homem, mas não foge do controle de Deus. Deus tem todas as coisas debaixo das suas santas e poderosas mãos. Ele é soberano. Ele é soberano. Por isso que quando ele diz assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu não vou deixar que as águas te causem dano. Não vou deixar que elas te afoguem. Você vai sim passar por elas, mas a minha presença está contigo. Eu estou com você. Elas não vão te afogar. Elas não vão te afogar. Então, amados, uma lição importante eu quero deixar para você é que, embora ao seu externo ainda não mudou, ou seja, ainda continua o cenário caótico, difícil, aparentemente aos nossos olhos impossíveis, eu quero dizer que Deus antecipa ao meu e ao seu coração a paz que vem dele, de guardar o nosso coração, né? E de nos trazer a certeza da vitória, a certeza da provisão de Deus sobre a nossa vida. E eu gostaria de deixar com você um outro texto, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, Mateus, capítulo 14, o texto que eu quero ler com você, uma passagem bem conhecida, mas eu creio que este exemplo, né, esse fato acontecido aqui, essa experiência do apóstolo Pedro tem muito que nos ensinar. E Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo 33, diz assim, Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 33. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a se embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. E entrando no barco, e já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, lhe disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi encontrar-se com Jesus. Reparando ele, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a afundar-se, ele gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, esse é Filho de Deus. Pedro tem essa experiência com Deus, e foi uma experiência, vamos dizer, tremenda para a vida dele, e é uma experiência que nós também precisamos experimentar em muitas situações em nossa vida, porque no meio daquela tempestade, no meio das ondas, no meio de toda aquela situação desesperançosa, Jesus se aproxima e diz uma palavra para ele: não temas, sou eu. Ou seja, e diante dessa ordem de Jesus, não temas, a tempestade ainda estava acontecendo, os ventos ainda estavam soprando, as ondas estavam se levantando e dando contra o barco. Isso é maravilhoso, porque mesmo no meio da tempestade, a promessa de Deus e a ordem de Deus para a minha vida, para a sua vida é: não temas, não temas, não temas. Mas Pedro, ainda meio que duvidando, diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande-me ter contigo por sobre as águas. Ou seja, se realmente é o Senhor, se eu posso confiar em Ti, eu preciso de passar por essa experiência. Se é o Senhor mesmo, eu quero experimentar o que o Senhor está experimentando. O Senhor está andando sobre as águas. Eu também quero andar sobre as águas. Eu também quero desfrutar essa experiência sobrenatural. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E Jesus amorosamente diz para ele: vem, Pedro, pode vir. Naquela hora Pedro creu, e Pedro sai do barco, numa atitude de fé e de coragem. Ele sai do barco e ele começa a andar por sobre as águas. Ele agora está desfrutando dessa experiência sobrenatural. Mas Pedro, tão finito quanto eu e você, começou a olhar a circunstância. A Bíblia diz que ele começou a sentir o vento forte. Ele começou a olhar o que estava ao seu derredor. Ele começou a olhar o cenário que estava fora dele, de tudo aquilo que estava fora do seu controle. Embora seja um pescador, embora já tenha passado por outras tempestades, ele começa a duvidar, porque ele tira os seus olhos da promessa, ele tira os seus olhos do alvo, e ele começa a colocar nas circunstâncias, e nesta hora ele começa a fraquejar, nesta hora ele começa a afundar.
mas ele tem uma atitude que eu e você deveremos ter sempre em nossa vida. Sempre quando nós começarmos a afundar, sempre quando nós percebermos a nossa fé se desvairindo, o nosso coração sendo atemorizado, a ansiedade querendo tomar conta da nossa vida, e o desespero batendo a nossa porta, ele recorre ao Senhor: Senhor, salva-me. Esse é um tempo que a igreja deve clamar e buscar ao Senhor. Esse é o momento de nós nos humilharmos debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Esse é o momento de nos voltarmos ao Senhor, de sondarmos o nosso coração, examinar a nós mesmos, e nós como igreja, nós como cristãos, nós nos voltarmos ao Senhor e dar a Ele toda a honra, toda a glória que lhe é devida. Analisarmos a nossa vida, como está o seu nível de santidade diante do Senhor, como está o seu temor diante do Senhor, como está a sua vida de reverência diante do Senhor, em que tem investido o seu coração, onde estão os teus olhos? Porque Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a nossa atitude, esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. Então, nós precisamos, aprender que assim como foi com Pedro, e nós precisamos desenvolver a capacidade de andarmos sobre as águas antes que as tempestades virem o nosso barco. Ou seja, enquanto Pedro andava sobre as águas, mudou o seu interior. O externo continuou o mesmo, a tempestade assolando. Mas no coração de Pedro havia uma certeza, havia um conforto, o consolo do Senhor sobre a vida dele. Então fé é você saber e crer e encontrar o descanso de que Deus sempre está no controle. A Bíblia diz que Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Os tronos terrenos, as nações podem se abalar, mas o trono dele jamais se abala. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, mesmo hoje e será eternamente. Quando a tempestade cessou? Quando a tempestade cessou? Porque Pedro teve essa experiência de andar com Jesus 2 vezes. A primeira, quando ele vai andar e encontrar com Jesus. Depois, ele volta. A sua ida, ele teve um erro. Ele fracassou, ele afundou. Mas na sua volta, ele não teve empecilho nenhum. Sabe por quê? Porque quando ele volta, ele está de mãos dadas com Jesus. Jesus o toma pela mão, o tira de se afundar e volta com Pedro para o barco. Isso tem uma grande lição para nós. Quando Ele está comigo e com você, não importe o vale que você vai passar, não importe se seja pelas águas, se seja pelo fogo, e você pode dizer como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando Jesus entra no barco com Pedro, ele cessa o vento e a tempestade. Barco aqui na Bíblia significa a nossa vida. Quando ele entra na nossa vida.
quando Ele entra em nossa vida. Há esse consolo, há essa mudança interior, há essa transformação em nós. Como está o seu coração nessa noite? Está temeroso? Como está a sua vida? Como está? O que você tem passado, o que tem te afligido, o que tem roubado a sua paz, o que tem roubado sua alegria? É o temor, é a ansiedade, porque é sempre assim. De não sabermos o que virá amanhã, causa medo, causa ansiedade, causa, vamos dizer, esse desconforto, né, da angústia batendo a nossa porta. Mas seja qual for o seu problema, a situação que você esteja vivendo, se Deus estiver no seu barco, estiver na sua vida, estiver no seu coração, você pode desfrutar da perfeita paz de tê-lo com você em sua vida. Eu gostaria de orar com você nesta hora. Eu gostaria de orar com você. Eu acredito que essa palavra, assim como ela trouxe um descanso para o meu coração, eu acredito que traz também para o seu coração o descanso que você precisa, a paz que você precisa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar? Mesmo aí na sua casa, você pode fechar os teus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero dizer que este é o momento. Se Ele ainda não tem sido o Senhor, nem o Salvador da sua vida, você pode experimentar isso agora. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que tudo que eu preciso e necessito está em Ti. E Deus com certeza estará transformando a sua vida. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça pelas promessas que o Senhor tem trago aos nossos corações, e principalmente nessa noite, o Senhor pode trazer algumas delas para nós. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro, trazendo o descanso que nós precisamos, trazendo, Senhor, das Tuas promessas que nos fortalece, que sustenta a nossa fé em Ti. Ah, Senhor, eu oro por cada ouvinte nesta hora, por cada um dos meus irmãos e irmãs, por cada um, Senhor, que está agora, Senhor, ao alcance da minha voz, cada vida que agora, Senhor, reconhece que precisa mais de Ti, mais da Sua graça, mais da Sua autoridade, daqueles que precisam mais, Senhor, de fé no seu coração. Ó Espírito Santo, toca agora com o seu poder e a sua graça, esteja agora ministrando sobre cada vida. Ó Espírito Santo, o Senhor que conhece o coração desta mulher, o Senhor sabe o que tem afligido o coração também deste homem, o Senhor sabe o que tem passado na mente, no coração de cada vida que agora me ouve e ora juntamente comigo. Eu peço, Senhor, esteja sim, Senhor, sobre esta vida agora. Espírito Santo, traga da sua paz, traga da sua alegria, manifeste o teu poder agora sobre cada vida que ora juntamente comigo, cada um que está agora lançando sobre ti as suas ansiedades. Pai, seja assim sobre os teus filhos e filhas, ó Pai. Esteja assim, Senhor, produzindo em nós esta fé firme e verdadeira, Senhor amado. Ó Espírito Santo, opera sobre nós com o seu poder e graça, no nome do Senhor Jesus. Quero deixar você indo ouvir mais um louvor, e logo após estarei trazendo alguns avisos a você. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com a canção
que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, com seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Essa é a promessa para aqueles que são filhos. Filhos são aqueles que reconhecem a autoridade do Pai. Obrigado pela sua sintonia. Obrigado você que passou esse tempo conosco. Guarde essa palavra no seu coração, tá? Que Deus possa te sustentar a cada dia. E não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. A hora que bater a ansiedade, lembre-se da promessa de Deus para a sua vida.